E aí, galera, que tal? Vamos para mais uma Red Pill. No R7, né, no jornal, no Notícias R7, saiu uma matéria que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. TJRJ aceita denúncia contra o youtuber Carol L por briga em praia. Isso aqui eu não sei se os senhores se lembram. Há um tempinho atrás aí que deu uma confusão na praia e tal. Um cara saiu todo arrebentado e foi acusado de homofobia e tal, porque essa tal dessa Carol L estaria junto com a outra mulher lá, né, que é a companheira dela e tal. E aí tentou se fazer de vítima, como se ele tivesse sido, né, um macho opressor, né, que teria agido com preconceito junto às duas mulheres lá, e elas teriam se defendido, né? Aquela né, situação clichê que as mulheres modernetes usam para poder tirar vantagem da história. E aqui agora a situação se inverteu, porque as câmeras filmaram a mulher agredindo o cara deliberadamente. O cara que se defendeu, não foi ela que agiu em legítima defesa, foi o cara. Inclusive é o que está falando aqui na matéria, tá? Então eu convido os senhores a lerem a matéria. A matéria deixa claro que a tal mulher lá teria se feito de vítima, teria agredido o cara e depois, né, tentado se safar dizendo que ele teria cometido homofobia e que ela teria agido em legítima defesa. E testemunhas, câmeras, tudo, inclusive os próprios indícios, tá? Aqui fala sobre algumas lesões que o IML também constatou que não condiziam com a versão da tal da mulher lá. Então aqui nesse caso, a narrativa da mulher, né, caiu por terra. Agora ela vai ter que responder pelo crime que fez. Aqui o que está falando na reportagem. Infelizmente, a maioria dos homens não tem a chance de ter uma câmera filmando, de ter um aglomerado de pessoas que possam testemunhar a favor dele. Infelizmente não. Então fica a palavra do homem contra a da mulher. E sabemos que a lei que tem aí hoje, misândrica, que persegue e caça homens, né, coloca a mulher no pedestal e arrebenta com os homens. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um policial famoso aqui no YouTube, ele prendendo um cara que supostamente teria agredido uma mulher. Então fez toda uma cena, prendeu o cara, abraçou o cara, jogou o cara no chão, falou que não se bate numa mulher nem com a flor, que enquanto ele estiver vivo ele jamais vai deixar um homem bater numa mulher, e um monte de palhaçada que ele falou. Mas a grande questão é a seguinte: o cara realmente bateu na mulher ou falaram pra ele que o cara tinha batido na mulher? Porque o vídeo não mostra o cara agredindo a mulher, e pelo enredo que é narrado no vídeo, parece que o tal do policial estava dentro do carro dele à paisana e alguém chegou falando que o cara teria batido na mulher. Numa dessa, acontece uma situação dessa aqui, ó. Tá lá essa mulher brigando com o cara, aí chega alguém, por exemplo, lá num carro de um policial famoso e fala: olha, tem um cara batendo na mulher lá. Aí vai o policial lá bravão, machão, joga o cara no chão, chama o cara de covarde, faz uma cena toda, joga o rosto do cara na internet para todo mundo ver, e às vezes é um cara inocente igual esse aqui, tá? Não estou falando que, né, esse cara que eu vi no vídeo do policial era inocente, mas também não pode, ninguém pode afirmar que ele era culpado, tá? Então, a palavra do homem contra a da mulher, é da mulher contra do homem, quem ganha hoje em dia, infelizmente, é a mulher, tá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é isso aqui, a narrativa da mulher, né, ela e da namoradinha dela caiu por terra. Vamos ver outra coisa aqui agora. Vejam essa matéria aqui que tá no Yahoo, tá? Negra ali sobre os surtos na quarentena. Mães não se sintam culpadas. Aí o que acontece? É aquela situação bem hilária que está acontecendo hoje com a questão da pandemia, né? As mães estão tendo que conviver e conhecer os próprios filhos, né? Olha que coisa terrível, né? Para essas modernetes que estão acostumadas a estocar os filhos na creche, né? E cuspir arrogância sobre as professoras e as monitoras da creche, né? Que a monitora da creche, a professora não pode encostar o dedo no filho dessas donzelas, né? Não pode falar alto com as criancinhas, né? Com esses seres angelicais, né?
que vêm das profundezas do inferno boa parte das vezes, né, que são crianças que são terríveis, né, são pimentinhas, né, vamos dizer assim, mas suas mamães falam que não, são anjinhos, né. Então ficam desmerecendo a palavra da professora e das monitoras. Mas enfim, então hoje as mães estão tendo que conviver com seus próprios filhos, é uma coisa terrível. E muitas estão esperneando. Essa aqui não é a primeira matéria que eu vejo falando sobre esse tipo de coisa. Então a mulher aqui está falando que é difícil, aí vem aquela palhaçada, né, aquela conversa fiada de dupla, tripla, quádrupla jornada e não sei o que, né, porque é uma mulher moderna, né, e tal, essas palhaçadas todas. E, bem, a minha avó teve 10 filhos, e ela criou os 10 filhos de boa, tá? 10 filhos praticamente com a mesma idade quase, né? O intervalo de um filho para o outro era mínimo. E minha avó criou. E a minha avó não foi a mais guerreira, porque tem mulheres que tinham 15 filhos. Tá? Aí vêm as mulheres modernas que têm no máximo 2 e ficam esperneando e ainda se gabando que são alguma coisa excepcional. Detalhe, com dinheiro no bolso, pagando, né? Empregada doméstica, com Netflix, com joguinhos importados, com não sei o que, tudo do bom e do melhor, né? E ainda estão esperneando, chiando. A minha avó, um grande exemplo, né? Uma nobre pessoa, criava 10 filhos numa época que não tinha nem televisão. Então eram 10 filhos, né? Ali no auge da idade e da energia para poder, né? Extravasar toda aquela energia, né, fazendo esse tripulia. E minha avó sobreviveu a isso e nenhum bandido saiu lá da casa da minha avó, tá? E nós sabemos que essas mulheres modernas aí de hoje em dia, modernetes, que são M-Sol, né, que são mães solteiras, né, são largadas, né, porque o homem geralmente não aguenta ficar dando corda para esse tipo de pessoa. Essas mulheres modernas solteiras, muitas das vezes a gente sabe o que elas entregam para a sociedade, né? Como consequência, né, esse filho dela. Bem, aqui eu já estou mostrando uma outra notícia, galera. Tá na CNN. O envelhecimento, cadê? Cientistas estão a um passo de descobrir como atrasar o envelhecimento humano. Bem, o que isso aqui fala? Vou resumir rapidinho. Os cientistas descobriram que as células do corpo, elas envelhecem de duas formas diferentes, né, na sua estrutura química, no seu desenvolvimento, né, da estrutura química das células. E teria uma forma dessa célula se desenvolver que provocaria um envelhecimento mais rápido, mais acelerado. E se a célula, vamos supor assim, por um acaso der sorte, né, esse ser vivo aqui der sorte dela envelhecer por um outro formato, isso demora mais tempo. Então eles estão aqui tentando chegar à conclusão de que seria possível orientar as células do corpo para que envelhecessem dessa forma que demora um pouquinho mais para envelhecer, tá? É uma coisa meio sutil, mas viável. Não é algo, né, miraculoso. Seria possível, de uma certa forma, forçar as células do corpo a seguirem o envelhecimento dessa forma mais lenta, tá? Então eles estão aqui trabalhando nisso e tudo mais. Qual é o convite que eu faço aos senhores quando a gente tratar esse assunto de envelhecimento humano retardado ou até mesmo vida eterna, enganar a morte, sabe? De vez em quando saem umas teorias malucas aí da ciência, né? De que seria possível enganar a morte, seria possível trazer à vida novamente um corpo, sabe? Vira e mexe saem umas coisas assim meio loucas. Não é o caso dessa matéria, que essa matéria aqui está falando uma coisa séria que seria muito viável. Não é algo difícil fazer esse envelhecimento aqui mais tardio, não, mais gradativo, não. Mas o que eu quero chamar a atenção? Toda vez que tiver um assunto desse que envolve prolongamento da vida, pensem qual seria a consequência hoje, tá, na nossa sociedade. Mulheres promíscuas, no auge da arrogância,
E a única coisa que freia elas é justamente o UOL. Porque a mulher do 15 até os 30 anos de idade é só farra e putaria. Elas não querem relacionamento nenhum com homem. Elas querem viver a vidinha delas, esfregar quanto mais homens melhor. Querem um monte de homem bajulando elas para elas, né, enaltecerem o próprio ego. A única coisa que freia elas... Deixa eu abaixar aqui. A única coisa que freia elas é quando bate no UOL, que a beleza e a juventude vai embora. E aí, né, elas têm que engolir a própria arrogância. E aí o jogo inverte. Aí os homens é que começam a se destacar, né? Isso aí a gente já cansou de ver, já está por dentro do assunto. O Raccoon tem um vídeo muito didático sobre esse assunto, que mostra lá uns gráficos, né, zona de casamento, aquela coisa toda. Mas qual é a consequência que seria uma questão dessa de atrasamento do envelhecimento? As mulheres continuariam com beleza e juventude por um tempo mais prolongado. Só que tem um detalhezinho sutil nessa história. Vocês imaginem se um processo desse de envelhecimento tardio aqui desse certo, e vamos supor que tivéssemos, né, os seres humanos, uma sobrevida de 20 anos. Então, vamos supor que nós teríamos 60 anos de idade e com o corpo e aparência como se ainda tivesse 40 anos de idade. Vamos supor isso, tanto para homem quanto para mulher. As mulheres iriam prolongar ainda mais a promiscuidade delas. E um detalhe interessante que passa sutilmente é o seguinte: essas pesquisas falam de manter a juventude, mas não fala de fecundidade, né, de capacidade, né, da fertilidade. A mulher, ela nasce com prazo de validade do útero cravado quando ela nasce. Quando ela nasce, ela é um bebê, ela já tem exatamente a quantidade de óvulos que ela vai carregar a vida inteira. Ela não produz óvulos durante a vida. Então, mesmo que tivesse um procedimento desse aqui de prolongar, né, a juventude das pessoas, de retardar o envelhecimento, quando tivesse 30, 35 anos de idade, né, de qualquer forma a mulher ia ficar infértil. Ela ia parar de ovular, né, e não ia mais ter como engravidar, ia entrar na menopausa. Ela ia ficar bonitinha por fora, com o rostinho juvenil, mas continuaria oca por dentro no útero. Ela não teria capacidade de engravidar. E vocês imaginem como que seria uma sociedade nesse formato. Mulheres ainda com juventude, né, com aparência física, né, juventude, porém inférteis. Se elas são promíscuas, tendo o risco de engravidar, vocês imaginem elas, né, com beleza, juventude e sem ter esse fator de risco de engravidar. Vai ser uma putaria, uma surubada dia após dia. Uma sem-vergonhice tremenda, uma sem-vergonhice tamanha. Então, e sem contar outras questões, né, que quem teria acesso a esse tipo de, né, tratamento para envelhecer mais lentamente ia ser o pessoal com grana, né? Então talvez tivesse alguns manginões aí ricão, né, alguns cuck que bancasse, né, uns tratamentos desses aí para retardar o envelhecimento de algumas, né, modernetes, né, igual os caras hoje banca uns bocó, banca para mulher silicone para depois ela ir dar para outro mané qualquer, né? Então teria alguns manés que iriam pagar procedimentos caríssimos para retardar o envelhecimento de umas, né, promíscuas dessas aí que a gente sabe aí, modernete, para ela depois ficar usando a juventude e a beleza dela para dar para outro. Enfim, só iria beneficiar basicamente as mulheres, porque o homem não é beleza e juventude que faz ele chamar a atenção de mulher, é o poder aquisitivo dele e a forma, o impacto, a interação social que ele tem, né? A relevância social que ele tem naquele grupo que ele pertence. Então, questão de né, juventude e tudo mais, para o homem não ia pesar muito não, simplesmente ele ia ter uma vida mais prolongada, né? Como uma mulher também, numa situação dessa aqui. Mas quem ia se valer realmente, tirar vantagem dessa história de retardar envelhecimento, ia ser a mulher. Para afundar ainda mais na putaria e na promiscuidade. Tá? Então fica aí a reflexão. E tudo de bom para vocês, galera. Vamos lá.